Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Quando é que um número é divisível por 2 e por 5? Segundo o método. Exercícios vou aplicar. Página 16, exercício 5. No enunciado do exercício 5, são dados 4 números: 80, 205, 100 e 250. E é pedida a indicação dos números que são divisíveis, simultaneamente por 2 e por 5. Vamos resolver este exercício por dois métodos. No primeiro método, vamos recorrer aos critérios de divisibilidade por 2 e por 5. E no segundo método, vamos recorrer à decomposição dos números em fatores primos. Primeiro método, critérios de divisibilidade por 2 e por 5. Divisibilidade por 2. No número 80, o algarismo das unidades é o 0, é par, então 80 é divisível por 2. No número 205, o algarismo das unidades é o 5, não é par, então 205 não é divisível por 2. No número 100, o algarismo das unidades é o 0, é par, então 100 é divisível por 2. No número 250, o algarismo das unidades é o 0, é par, então 250 é divisível por 2. Divisibilidade por 5. No número 80, o algarismo das unidades é o 0. O 0 é um dos dois algarismos correspondentes, então 80 é divisível por 5. No número 205, o algarismo das unidades é o 5. O 5 é um dos dois algarismos correspondentes, então 205 é divisível por 5. No número 100, o algarismo das unidades é o 0. O 0 é um dos dois algarismos correspondentes, então 100 é divisível por 5. No número 250, o algarismo das unidades é o 0. O 0 é um dos dois algarismos correspondentes, então 250 é divisível por 5. Resumindo, podemos então concluir que os números 80, 100 e 250 são divisíveis simultaneamente por 2 e por 5, enquanto o número 205 não é divisível por 2, mas é divisível por 5. Segundo o método, decomposição em fatores primos. Este método deverá ser analisado para quem já tem conhecimento como se processa a decomposição de um qualquer número em fatores primos, e tem conhecimento de potências. Como decompor um número em fatores primos? Vamos exemplificar para o primeiro dos números, o 80. Primeiro passo. Escrevemos o número 80, e à sua direita, uma linha vertical, cujo comprimento é suficiente para englobar todas as operações que vamos efetuar. Segundo passo. À direita da linha vertical, e no mesmo alinhamento que o número original 80, escrevemos o menor divisor primo, neste caso é o divisor 2. Terceiro passo. Realizando a divisão, e sendo uma divisão exata, ou seja, de resto zero, o quociente da divisão de 80 por 2 é igual a 40. Após a realização da divisão, o quociente fica abaixo do número original, e o processo continua até ser 1. Quarto passo. Prosseguindo, o menor divisor primo de 40 continua a ser o 2, pelo que o quociente é 20. Quinto passo. Depois, o menor divisor primo de 20 continua a ser o 2, pelo que o quociente é de 10. Sexto passo. Depois, o menor divisor primo de 10 continua a ser o 2, pelo que o quociente é 5. Sétimo passo. Agora o menor divisor primo não é o 2, nem é o 3, mas é o primo seguinte, o 5. Se o menor divisor primo de 5 é o 5, o quociente é 1. O que significa que o processo está concluído. A título indicativo, deixamos aqui a relação de números primos menores do que 50, e a relação de números primos maiores do que 50 e menores do que 100.
A decomposição dos quatro números em fatores primos é então: 80 é igual a 2 à quarta vezes 5. 205 é igual a 5 vezes 41. 100 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E 250 é igual a 2 vezes 5 ao cubo. Vamos analisar os fatores primos dos diversos números. Para que um número seja divisível simultaneamente por 2 e por 5, é preciso que ele tenha pelo menos um fator 2 e um fator 5 na sua decomposição em fatores primos. O número 80 tem pelo menos um fator 2 e um fator 5, então ele é divisível simultaneamente por 2 e por 5. O número 205 não tem um fator 2, mas tem um fator 5, então ele não é divisível simultaneamente por 2 e por 5, só é divisível por 5 e por 41. O número 100 tem pelo menos um fator 2 e um fator 5, então ele é divisível simultaneamente por 2 e por 5. E o número 250 também tem pelo menos um fator 2 e um fator 5, pelo que ele é divisível simultaneamente por 2 e por 5. Reparemos que a conclusão é exatamente igual à obtida na primeira metodologia. Ou seja, com exceção do número 205, todos eles são divisíveis simultaneamente por 2 e por 5.